dando continuidade às nossas resoluções, né? Falando questões da Fundação Carlos Chagas. Tipo de questões, cada momento aparece coisa interessante. Nós temos pesquisamos várias questões para mostrar a vocês o que é abordado em cada questão. Nós temos aqui a questão de número 20, que diz assim: sobre as informações prestadas às pessoas atendidas por certo funcionário do Tribunal de Justiça ao longo de certo dia, sabe-se que 45% do total, lembre, 45% do total, então eu tenho aqui 45% do total, tá certo? Referiam-se ao andamento de processos, certo? 45%. E 28%, tá certo? Do número restante, olha aqui o que eu tenho, tá certo? 28% do restante, tá certo? Há audiências agendadas. Nessas condições, relativamente ao total de informações que tal funcionário prestou às pessoas que atendeu nesse dia, o número dos demais tipos de informações por ele prestado corresponde a quanto? É o restante. Então vamos ver aqui, passo a passo, o que é que nós temos. Então, quando eu falo em 100%, então eu imagino o todo como 100. Pronto. Então vamos ver aqui. Ele diz assim, ó. Ele diz 28%, ele diz aqui o seguinte, 45% do total referia-se, ó, 45%. Tá certo? Isso representa quem? Andamento de processo. Andamento de processo. Certo? Ora, e restante, o que resta? Em termos percentuais, se você tem 100%, isso aqui representa na realidade quem? 55%. 55%, aí ele diz, o que ele diz? É o seguinte, restante, ele diz, em relação a esse rapazinho aqui, ele diz assim, 28% do restante, quer dizer, de 55%, tá certo? Número de restante, audiência agendada, isso aqui é audiência agendadas, tá certo? Audiências agendadas. Então vamos ver aqui o que aconteceu, certo? Então vamos calcular, 28%, tá certo? 28% de 55%, tá certo? De 55%. Então vamos ver o que dá. Simplificando um pouco, né? Esse é o segredo da questão. Simplificando um pouco, fazendo umas continhas, então nós temos na realidade 15, então vamos aqui, ó, vamos perder menos 15,4%. Então preste bem atenção. No agendamento, ele primeiro, ó, aqui 45, e esse aqui representa 15,4%. Pronto. O que nós temos? Nós temos 45, olha aqui o que eu tenho. Eu tenho 45%, devo somar com 15,4%. Então eu tenho 45%, só para organizar mais um pouquinho, eu tenho 45%, então eu posso botar assim, para facilitar um pouco. Se eu somar, vai dar 4, certo? 10, 4, 10, 6. Cai a vírgula, então 60,4%. Restando, é isso que ele está pedindo, restando. Ora, restando simplesmente 100, que é o 100%, devo tirar 60,4%. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ficar 6. 4 para 10, 6, vai 1. 1 para 10, 9. Certo? 1 para 10, 9. Tá certo? Vai 1. 7 para 10, 3. Então, na realidade,
o que que nós temos? Olha bem, o que que nós temos? Nós temos 39,6%. Veja aqui comigo. Vamos reler a questão com muita atenção. Ele diz 45% do total oferece andamento de processo. 28% do restante. Então, esse 28% de restante, quer dizer, se aqui nós temos 45%, então 28% do restante. Então, na realidade, o restante é 55%. Pronto. 28% do restante, quer dizer, 28% de 55%. Audiência. Nessas condições, relativamente ao total de informações que tal funcionário prestou às pessoas que atendeu nesse dia. Olha aqui o que ele quer saber. O número dos demais tipos de informações prestados. Tá certo? Aqui nós temos, ao todo, nós encontramos 60,4%. Para completar 100%, certo? Para completar 100%, nós temos 39,6%. Isso está no item D de dado. Essa foi a questão de número 20. Ok? Questão de número 21. Vamos acompanhar a leitura da questão de número 21. Da Fundação Carlos Chagas. Aldo e Bela foram incumbidos de distribuir folhetos informativos sobre os poderes e deveres dos funcionários do Tribunal de Justiça. E, para tal, cada um deles recebeu uma mesma quantidade de folhetos. Sabendo que, se Bela repassar X de seus folhetos para Aldo, ele, lógico, Aldo, ficará com 16 folhetos a mais do que ela, tá certo? Do que Bela. É correto concluir que X é um número. Então, vamos verificar aqui as informações. Acompanhe. Eu tenho Bela, preste bem atenção. Eu tenho Bela e eu tenho Aldo. Eu tenho Aldo. Eu tenho Bela e tenho Aldo. Vamos imaginar que Bela tem Y e Aldo tem Y. Eles têm a mesma quantidade de folhetos. É essa a informação que eu tenho, tá certo? Eles começam com a mesma quantidade de folhetos. Aí ele diz, olhe bem a condição imposta, tá certo? Se Bela repassar X de seus folhetos para Aldo, então repassar X, então implica que aqui eu devo tirar X. Quando eu tirar esse X, vai para Aldo. Então ele fica com Y mais X. Então Bela fica com Y menos X e Aldo fica com Y mais X. Nessa Y mais X, nessa condição, ele diz, tá certo? Aí ele diz, sabendo que se Bela repassar X de seus folhetos para Aldo, ele quem? Aldo. Aldo. Ele ficará, lembre, ele ficará Aldo. Então, essa é a informação que eu tenho. Aldo, tá certo? Pronto. Tá aqui a quantidade de folheto que Aldo tem. Ele ficará com 16 folhetos a mais do que ela, Bela. Então, Bela não tem, ficou com Y menos X. Então, mais quem? Mais 16. Então, vamos repetir. Olhe bem o que eu tenho aqui. Bem simples. Cada um tem Y folhetos. Se eu tirar X folhetos de Bela, esse X vai para Aldo. Então, Aldo fica com Y mais 6. A quantidade que Aldo vai ficar, que é Y mais X, é igual a que Bela mais 16. Então, uma equaçãozinha bem simples de resolver. Deslocando, tá certo? Vamos deslocar elementos de um lado para outro para ver o que é que vai acontecer. Tá certo? Eu posso me livrar sem dificuldade nenhuma desse Y. Ele está de um lado, está do outro, eles se cancelam. Então, vamos deslocar o X. Então, eu tenho X mais X. Isso aqui vai ficar igual a
16. Então, 2x é igual a 16. Como está multiplicando, nós passaremos dividindo. Então, na realidade, esse x que ele está falando representam 8 folhetos. Ok? Então, vamos ao gabarito. Ao gabarito ele pergunta. Então, lembre, o x que nós encontramos representa 8. É um número ímpar? Não. É um cubo perfeito? Preste atenção. É um cubo perfeito? Quando é que é cubo perfeito? É quando a raiz cúbica desse número dá exata, dá um número inteiro. Então, na realidade, se você observar, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, na realidade, a questão de número 21, o item correto é B de bola. Isso representa um cubo perfeito. 8, que é no caso o valor de x, representa um cubo perfeito, ok? Então essa é a questão de número 21. Vamos verificar agora a questão de número 22. Em um relatório sobre as horas extras cumpridas em um dado mês por 3 funcionários, lembre, 3 funcionários, certo? Em um setor do Tribunal de Justiça, foi registrado o quê? Alice, então a minha preocupação é o A. Alice cumpriu 2 horas extras a mais do que a metade do número de horas extras cumprida por Benício. B. Benício, certo? Cumpriu 3 horas extras a mais do que a terça parte das horas extras cumprida por Casimiro. C. Casimiro cumpriu 4 horas extras a mais do que Alice. Então, lembre, as questões, eles colocam nome de pessoas, normalmente, às vezes o nome vem com 2 nomes próprios, também para confundir, é nome difícil. Então, a gente pega só as primeiras letras. Então, eu tenho aqui A, então, ó, lembre, eu tenho A, eu tenho B, ó, A de Alice, B de Benício, tá certo? E C de Casimiro. Pronto. Então é isso que eu vou trabalhar com A, B e C, para que o meu cérebro trabalhe melhor. Assim sendo, nesse mês, olha o que ele quer saber. Total de horas extras cumpridas por 3 funcionários. Então eu tenho que somar, lembra, eu tenho que somar a quantidade de horas extras por Alice, a quantidade de horas extras por Benício e a quantidade de horas extras por Casimiro, ok? Então vamos começar, então é isso que ele quer. Então vamos organizar, vamos pegar os dados. Então a minha informação que eu tenho é a seguinte, ó, Alice, olha o que eu tenho aqui. Alice cumpriu 2 horas extras a mais, tá, okay, do que a metade do número de horas extras cumprido por Benício. Alice, então, metade de B, né, mais 2. Então, vamos ler de novo, ó. A Alice cumpriu 2 horas a mais, tá certo, extra a mais do que a metade do número de horas extra, tá certo, cumprida por Benício. Benício, vamos lá, o que ele diz aqui? Benício, lendo a questão, acompanhe seu material, cumpriu 3 horas extras a mais do que a terça parte, tá certo, de horas extras cumprido por Casimiro. Então, Casimiro sobre 3 mais 3. Vou reforçar, ó. Benício, olha aqui, Benício, ele cumpriu 3 horas a mais do que Casimiro, certo? Do que 1/3 da parte das horas extras cumpridas por Casimiro. Aí ele diz, Casimiro, ó, que é C, certo? Cumpriu 4 horas a mais do que Alice. Então, Alice mais 4. Pronto. Então, essas são as nossas informações da questão, certo? Informação, os dados da questão. Então, o que é que nós vamos fazer? Dar uma organizadazinha nessas informações. Então, nesse primeiro caso,
Então, vamos tirar o mínimo muito comum. O mínimo muito comum é igual a 2. Certo? O mínimo muito comum é igual a 2. Então, eu vou ter 2 por 1, 2 vezes A. Então, aqui eu fico com 2A. 2 por 2 dá 1, vezes B. Mais 2 por 1, quando não vem o denominador, fica subentendido que é 1. 2 por 1, 2 vezes 2, 4. Então, eu fico livre, tá certo? Aí, o que que eu tenho agora? Eu tenho exatamente isso aqui. 2A vai ser igual a B mais 4. Pronto. Eu tenho essa informação que 2A é igual a B mais 4. Pronto, deixa aí arrumadinho. Então, vamos agora à segunda parte. Tirando o mínimo muito comum aqui, que é 3. Tirando o mínimo muito comum, que é 3. Então, eu vou ter 3 por 1, 3 vezes B. Temos 3 por 3 dá 1, C. 3 por 1, 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui vai ficar. Eu vou me livrar do 3 de um lado do outro. Então, eu fico com 3B é igual a C mais 9. Ok? Pronto. Então, uma outra equação envolvendo, no caso, B e C. Ora, essa informação aqui, no caso, então ela já está prontinha, que é C, que é igual a A mais 4. Pronto, essa informação, não precisa trabalhar nada, já está belezinha. Então, o que é que nós vamos começar agora? Eu quero, isso aqui a gente chama de sistema. Eu quero encontrar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, vamos subir a ladeira. Eu vou pegar esse valor do C, onde tiver C, eu boto A mais 4. Então, acompanhe, ó. Na primeira, eu vou colocar nessa segunda aqui. Então, ó, então eu tenho 3B vai ser igual, ó, vai ser igual a C mais 9. Mas no lugar do C, eu boto A mais 4. Então, no lugar do C, eu boto A mais 4. Certo? No lugar do C, eu botei, ó, vamos repetir. 3B é C mais 9. Mas quem é C? A mais 4. Então, A mais 4, mais 9. Na realidade, o que que nós temos aqui? Nós temos que 3B vai ficar igual a A mais 13. Pronto. 3B é igual a A mais 13. Mas aqui, preste bem atenção, eu tenho o valor de 2A, que é igual a B mais 4. Normalmente, o que que o aluno faz? O cara tira o valor do B para substituir aqui, ou tira o valor do A para substituir aqui. Eu vou usar um artifício que a gente tem usado nas outras questões passadas. Eu não quero que apareça aqui 2A, não é isso que eu quero aparecer, 2A, eu não tenho aqui, né, 2A. Para aparecer 2A aqui, eu pego essa equação, multiplico ela por 2. Se eu pegar essa equação e multiplicar por 2, ela vai ficar com 6B, 2 vezes 3, 6B, vai ficar com 2A mais 26. Pronto. Aí agora eu faço a troca. Onde tiver 2A, então o que que nós temos aqui, ó? 6B, onde tiver 2A, olha aqui, onde eu tiver esse 2A aqui, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar B mais 4. Então, eu vou colocar aqui B, certo? Vou colocar aqui, no caso, B mais 4. Aí fica mais 26. Pronto. Nessa equação que você está observando, eu só tenho o valor, eu só tenho a presença do B. Então, ficou fácil agora. Desloca o B para o outro lado. 6B menos B. Isso vai ficar 4 mais 26 dá 30. Então, olha aqui. Agora vai começar o arrastão. Ora,
5B, 6B menos B dá 5B, igual a 30. Tirando o valor de B, passando dividindo, então B vai ficar 30, certo? 30 sobre 5. Então, primeiro valor encontrado, B igual a 6. Pronto. B igual a 6. Então, pronto. Então, tá fechadinho. B igual a 6. Aí eu dou o arrastão agora, voltando. Onde é que tem B? Tá certo? Onde é que tem o B? O B está, ó, só ó, B e A. Tá certo? Aqui tem B e C e aqui tem A. Então, eu posso, com o valor de B, eu posso encontrar todos os outros elementos. Então, vamos substituir. Então, B igual a 6. Substituindo, ó, nessa expressão aqui, ó, 2A, ó, 2A é igual a B mais 4. Na primeira expressão, ó, nessa expressão aqui, 2A não é igual a B mais 4? Então, 2A é igual a B mais 4. Substituindo o valor do B, então, eu vou ter 2A igual a B, que no caso o B é 6, mais 4. Então, 2A é igual a 10. Implica o valor do A igual a 10 dividido por 2, dá 5. Pronto. Eu tenho já o valor do A e o valor do B. Então, vamos substituir agora na terceira. Tá certo? Substituir na terceira. Eu tenho que C, olha, C é igual a A, que no caso é 5, mais 4. Então, C é igual a 9. Pronto, C é igual a 9. Então, lembrem, o nosso amigo estava interessado em encontrar o valor de A, de B e de C. Então, o importante é encontrar o valor de A, de B e de C. Vamos reler a questão, tá certo? Vamos reler a questão e ver o que é que nós temos para fechar a nossa questão. O que é que nós temos para fechar? Então, venha comigo. Qual foi o valor que nós encontramos para A? Então, vamos substituir aqui. O valor que nós encontramos para A foi 5. Certo? Veja aí, qual foi o valor que nós encontramos para B? Foi 6. Qual o valor que nós encontramos para C? Tá certo? Foi 9. Então, lembre, sendo assim, nesse mês, o total de horas extras cumpridas, esses três, tá certo? Por esses 3 funcionários. Resposta, 5 mais 6, 11, mais 9, 20. Certo? Então, nós temos aí, certo? Nós temos questão de número 22, resposta correta, D de dado. Só ter um pouquinho de paciência, tá certo? Muita tranquilidade, passo a passo, sem pressa, repita a questão, lê novamente, se não entendeu, lê, exercite. Há uma necessidade de fazer isso. Essa foi a questão de número 22, tá certo? Reveja a questão, tá certo? Ó, passo a passo que nós fizemos, tá certo? Tiramos o mínimo devagarinho, aí fomos substituindo, tirando o valor de uma, substituindo na outra, e encontramos as 3 variáveis. Ok? Então, nós temos aqui a questão de número 23, ok? Que diz assim, a questão de número 23 diz, numa firma, certo? Em que trabalham 36 funcionários. Existem 21 computadores. Após uma grande ampliação, a firma passou a ter 60 funcionários. Para que seja mantida a mesma relação entre o número de funcionários e o número de computadores existentes, antes da ampliação, deverão ser adquiridos, pronto, vamos lá, verificando os dados. Eu tenho, ó, 36 funcionários. Só existe o quê? 21 computadores. Aí, o número de funcionários agora passou a ser 60. E aí eu pergunto, quantos computadores? Pronto. É isso que ele pergunta. Então, vamos ler. Ó. Numa firma, trabalham 36 funcionários.
Existem 21 computadores. Após uma grande ampliação, a firma passou a ter 60 funcionários. Para que seja mantida a mesma relação entre o número de funcionários e o número de computadores existente antes da ampliação, deverão ser adquiridos quantos computadores? Então, vamos à proporção. Qual é a proporção que nós temos? Lendo a questão e acompanhe seu material. Eu tenho 36 funcionários. Eu tenho 36 funcionários. Tá certo? 36 funcionários. Tá certo? E eu tenho, lembre, o que é que eu quero? Eu quero que a relação entre funcionários e computadores permaneçam o quê? Constantes. É isso que ele quer, que a relação entre funcionários e computador permaneça constante. Então, eu tenho, antes da reforma, eu tenho 36 funcionários. Eu tenho 21 computadores. Após a reforma, eu tenho 60 funcionários e tenho X computadores. Tenho X computadores. Pronto. O nosso problema agora é encontrar o valor do C. Então, nós temos uma proporçãozinha, sem dificuldade nenhuma, fazemos uma simplificaçãozinha aqui, tá certo? Sem muita dificuldade. Então, o que que eu faço? Eu posso, sem problema nenhum, fazer uma simplificação por 3. Simplificando por 3. Então, dá 12. Simplificando por 3, dá 7. Lembre, nós ficamos com 12 sobre 7. Aqui ficamos com 60 sobre C. Então, eu posso fazer outra simplificação. Por 12, dá 1. 60 por 12, dá 5. Lembra, a simplificação é no mesmo lado da igualdade, é em cima e embaixo. Quando você tem a igualdade do lado da simplificação, ou simplifica os numeradores, ou simplifica os denominadores. Então, implica que a minha resposta, o C, é igual a 7 vezes 5, 35. Pronto. Se você observar logo de imediato as opções, você corre um grande risco, um grande erro. Marcar o item A. Marcar o item A. Esse é um grande erro. Porque na realidade, a nova quantidade de computadores, lembre, antes eu tinha, presta atenção, funcionários, só para lembrar, antes funcionário era 36. Computadores era quantos? 21. Após a reforma, funcionários 60, computadores eu terei agora, tá certo? Nós encontramos 35. Só que nós já tínhamos 21 computadores antes. O cara não foi e comprou 35. 35 ficou na firma. Então, a diferença é a tua resposta. Eu tenho 35 agora, antes eu tinha 21. A diferença dá 14, tá certo? Novos computadores. Isso aí, gente, é a grande pegadinha que a gente chama a casca de banana. Porque você encontra a resposta e corre para quem? Para a primeira opção, logo o item A. Fique de olho, ok?